europeias, ou vanguardas europeias. Como o próprio nome está dizendo, né, vanguardas, algo que vai além, que vai para, tá se direcionando para frente, né, está evoluindo. É uma tendência mais progressista, rompendo com o passado. Então, nós estamos falando do século XX. Então, essas manifestações artísticas, né, se passam a partir do século XX, início do século XX, e focando mais nas artes plásticas, na literatura, na música e no teatro. Eles queriam romper com o senso estético da época passada, no século XIX. E essas tendências estavam influenciando o mundo todo. E eles buscavam, esses artistas, né, mais liberdade de expressão. Então, nós sabemos que cada vez quando um artista quer se expor, quer pôr para fora o seu pensamento através da arte, ele precisa ter liberdade para que isso possa se concretizar. É uma transformação da forma, né? Eles vão transformar o que eles pesquisaram ao longo do tempo, ao longo do seu processo de criação, e vão transpassar por essas fases, né? Que depois nós vamos pontuar uma por uma. E então, como a arte imita a vida imita a arte, né? É isso que eles queriam reproduzir naquele período, que no latim é conhecido de mimesis. Claro que eles não foram compreendidos, né? Totalmente, porque é difícil tu pegar e querer mudar a estrutura, né? As pessoas acostumadas são conservadoras, né? A maioria de nós se apega aos costumes, às tendências daquele período e não, às vezes quer ficar estagnado, não quer progredir. Tem dificuldade de evoluir, a gente tem dificuldade de mudar de uma hora para outra um pensamento. Imagine uma ideia de uma geração. O que estava acontecendo no mundo naquele período? A Revolução Industrial em 1840, a Primeira Guerra Mundial em 1914 e várias ideologias nacionalistas. Então, as pessoas daquele período queriam se voltar para o seu próprio país, né, e resgatar as suas origens, a sua nacionalidade, exaltar o que tem de bom em cada país. Então, nas vanguardas europeias, a primeira escola europeia foi o futurismo, em 1909, que enaltecia as inovações tecnológicas. Então, houve a revolução, né, industrial, então era por esse caminho que as pessoas queriam seguir. O futuro, estavam visualizando o futuro ali na frente, né, e estavam pensando como essas novas tecnologias, né, iriam ser contribuições, né, para as pessoas naquele período, que é contribuição até hoje, né? Valorização da guerra, das máquinas e da velocidade. Então, com o avanço tecnológico, com essas novas invenções, né, foi usado também na guerra. E o Filippo Tommaso Marinetti, que foi o primeiro que fez um manifesto futurista, escreveu aquela carta fazendo um manifesto sobre o futuro, exaltando que seria importante nós visualizar o futuro, entender que não tem como retornar para o passado, né? Que o futuro estava logo ali, à frente. Então ele foi o grande expoente, né? Esse italiano, o Marinetti, foi o grande expoente dessa tendência artística que é chamado futurismo. E no Brasil foi o Oswald de Andrade, que trouxe, né, essa novidade para o país. Certamente as pessoas não entenderam, né, muito no começo, né, do que se tratava, né, essa tendência artística. Mas com o tempo, né, as pessoas vão se desconstruindo e acabam entendendo que faz parte da evolução humana. A outra tendência artística que veio na sequência foi o cubismo, em 1908 e em 1910. Aí eles estavam usando mais as figuras geométricas, que são as fragmentações e decomposições das figuras estáticas. É como se fosse uma desconstrução, né? Usavam as figuras geométricas e desconstruíam, dando um outro significado para aquela estrutura. Porque a gente tem que entender que existem diversas
perspectivas em relação a alguma coisa, né? Tu faz algum projeto, escreve algum texto, alguma coisa, ou um desenho, tu quer dizer uma coisa, mas a outra pessoa vai entender de uma outra maneira. Então tem várias maneiras de a gente ver um mesmo processo. Talvez no original a pessoa pensou de um jeito e na realidade vai sair de uma outra maneira. Pablo Picasso, Juan Gris e Georges Braque são os expoentes da tendência cubista no início do século XX. Depois surgiu, mais adiante, 6 anos após, em 1916, o dadaísmo, que aí sendo aquele pessoal da lacração, né, que gosta de chamar a atenção, de desconstruir, de mostrar que são mais progressistas, né, que querem impor o pensamento deles, né, para aquela geração que talvez ainda não estivesse preparada para tanta inovação. Então, a tendência dos dadaístas era chocar a burguesia e as consequências geradas pela guerra, revoltas, agressividade e indignação. Então são aquelas pessoas que às vezes, né, são revolucionárias, têm que impor o que eles pensam, né, para que aquelas pessoas pelo menos tentem a entender o outro lado, né, dessas questões. E o artista faz esse papel mesmo, né, ele desconstrói tudo e quer pôr o dedo na ferida em algumas situações que são importantes. Então, o Tristan Tzara e o Marcel Duchamp, né, são os expoentes dessa vanguarda europeia, o dadaísmo. Depois, em 1924, surge o surrealismo, que é uma tendência artística, né, que vai falar sobre o inconsciente humano. Agora vai se voltar mais para o lado subconsciente, inconsciente, do ego, dos sonhos, esse universo onírico. Aí vai surgir o Freud, né, o psicanalista, né, vai toda aquela teoria freudiana que ele vai relacionar, né, o sonho com a nossa realidade e vai tratar da mente humana, que é bem complicada, né? Até tu achar uma chave que é complicado. O ser humano é bem complexo. O surrealismo é uma escola literária bem interessante. Na Europa, né, Salvador Dalí e René Magritte são os expoentes dessa tendência vanguardista. E no México, a Frida Kahlo, que agora virou uma marca, né? Todo mundo quer usar as camisetas, as obras para parecer mais culto. Aí depois tivemos todo esse conhecimento a respeito do que aconteceu na Europa, das tendências vanguardistas, os brasileiros todos que tinham condições financeiras de estudar lá fora, de estudar belas artes, de entender a questão europeia, ficaram fascinados com o que eles haviam aprendido lá no velho continente e trouxeram essas ideias para o Brasil. Aí estava acontecendo aqui no Brasil a Primeira República, né, acabou a monarquia, começou a República, né, depois que mandaram a família real embora do Brasil, veio a Primeira República, que foi a ruptura com a influência estrangeira. Então aí entra o nacionalismo, né? Queríamos romper com os valores, com as ideias europeias, né? E ter nossa própria cultura, valorizar mais a nossa própria cultura. E ter a nossa própria, na verdade, identidade nacional na arte, né? O brasileiro gostava muito de copiar o que é de fora, né? Não tem essa identidade ainda. Não, na verdade, o brasileiro não conhece bem a sua própria história, né? Porque nos foram nos contadas várias narrativas, né? Que cada um segue por uma tendência e tu acaba sem saber o que é real, o que não é real dentro dessas narrativas. Aí surgem algumas manifestações enganjadas e denúncia social. Então a arte faz isso, né? Faz tu enxergar algumas coisas que às vezes estavam encobertas. Surgem alguns artistas plásticos, né, como a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela produziu algumas coisas interessantes, né, mas ela
recebeu uma crítica feroz do Monteiro Lobato e deixando aquilo ali impregnar-se na mente dela e acabou deixando de fazer as coisas que ela estava se propondo. Porque o Monteiro Lobato ele era bem conservador, né? Então ele não entendeu, não aceitou algumas coisas que vieram de fora e o jeito que, ainda mais uma mulher que estava produzindo, né, arte, e ele criticou ela e ela acabou aceitando a crítica, né, e acabou deixando de fazer o que ela está se propondo. Na literatura, Oswald de Andrade e Mário de Andrade se destacaram nesse período vanguardista.